tarde. Hoje é terça-feira, dia 6 de setembro de 2022, véspera de feriado. Estamos começando a primeira edição do OCP Fatos e vamos destacar os assuntos mais importantes desta manhã e início de tarde, como, por exemplo, prazo para prestação de contas parcial de campanha eleitoral começa na sexta-feira. Senadores repudiam suspensão do piso salarial da enfermagem. Com baixa adesão, o Ministério da Saúde vai prorrogar campanha de vacinação contra a poliomielite. Justiça condena 17 pessoas que colocavam soda cáustica e água oxigenada em leite. Vocês se lembram disso? Polícia Civil faz nova prisão em investigação de combate ao furto de cargas. Fiquem conosco, a primeira edição do OCP Fatos já está no ar. O prazo para candidatos entregarem a prestação de contas parcial da campanha eleitoral começa na próxima sexta-feira, dia 9, e vai até o dia 13 de setembro. Desde o dia 16 de agosto, quando começou a campanha eleitoral, todas as candidaturas são obrigadas a enviar relatórios financeiros com os dados de arrecadação da campanha a cada 72 horas para a Justiça Eleitoral. No sistema de divulgação de candidaturas e contas da Justiça Eleitoral, que é atualizado de hora em hora, já é possível, inclusive, consultar como estão sendo gastos os recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha Eleitoral, o fundão. Tem gente recebendo uma grana preta desse fundão aqui, viu? Na prestação de contas parcial, os candidatos devem encaminhar toda a documentação para comprovar os gastos antecipados nos relatórios financeiros. Em 15 de setembro, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará a prestação de contas parcial de campanha de candidatos e partidos políticos com a indicação de nomes do CPF ou CNPJ, inclusive dos doadores, viu? E dos respectivos valores doados. A prestação de contas final de campanha de cada candidato deverá ser feita até 30 dias após a realização das eleições. A regra vale tanto para o primeiro turno, em 2 de outubro, como para um eventual segundo turno, em 30 de outubro. E olha, a decisão liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, de suspender o piso salarial nacional, ou seja, prova cabal de que o Supremo Tribunal Federal agora também se acha executivo, ele quer lidar com assuntos que não são de interesse do Supremo, não cabem no Supremo. Pois bem, isso acabou causando reação nas redes sociais dos senadores e também do presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional. O Rodrigo Pacheco diz que vai falar com o ministro hoje, né? Estão marcando aí uma reunião, talvez agora no início da tarde, etc e tal. Pelo amor de Deus, é seu Pacheco. Precisa deixar de ser covarde, entre outras coisas, porque é para o Senado que os ministros do Supremo Tribunal Federal prestam contas. Há uma série de senadores que estão se manifestando e o Pacheco nem aí com a paçoca. O que está acontecendo é a interferência de um poder em outro, sendo que o órgão fiscalizador não faz absolutamente nada, que é o Senado Federal, que é o frouxo do presidente Rodrigo Pacheco. O Ministério da Saúde vai prorrogar a campanha de vacinação contra a poliomielite até o dia 30 de setembro, diante da baixa cobertura vacinal contra a doença. O prazo inicial da campanha, que começou no dia 8 de agosto, seria até esta sexta-feira, dia 9. Até o momento, segundo dados do Ministério, 34% do público-alvo de 1 a 4 anos tomou a vacina que previne contra a paralisia infantil. A meta do Ministério é vacinar pelo menos 95%, ou seja, 14 milhões e 300 mil crianças. A campanha nacional contra a polio busca alcançar crianças menores de 5 anos e que ainda não foram vacinadas com as primeiras doses do imunizante, que é aplicado aos 2, 4 e 6 meses de idade via injeção intramuscular e incentivar a aplicação da dose de reforço, que acontece por meio da conhecida gotinha. Os pais não levam os filhos. O Ministério prorrogou também a campanha de multivacinação que acontece de maneira concomitante à da poliomielite. A campanha busca incentivar a atualização da caderneta de vacinação das crianças pelos responsáveis. Estão disponíveis 18 vacinas grátis. Essas vacinas compõem o calendário nacional de vacinação.
A doença, também chamada de paralisia infantil, tem certificado de erradicação no país desde 1994, mas a baixa cobertura vacinal nos últimos anos preocupa especialistas. Pra você ter uma ideia, a Prefeitura de Rorainópolis, em Roraima, investiga um caso suspeito de poliomielite. Por favor, né? Aqui em Santa Catarina, uma sentença de 538 páginas da primeira vara criminal da comarca de Chapecó está tratando de um caso que foi muito noticiado no estado. O documento trata da Operação Leite Adulterado 3 de 2014, operação que foi realizada pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial no Combate a Crime Organizado de Chapecó. O Ministério Público denunciou 24 suspeitos, dos quais 17 foram condenados à prisão e pagamento de multa. Entre eles estão proprietários de laticínios, donos de transportadora, fornecedores de produtos químicos e colaboradores dessas empresas e de cooperativas, todos envolvidos no esquema de adulteração de leite. Somadas, as penas chegam a 145 anos, 6 meses e 5 dias de prisão. Os réus também foram condenados ao pagamento de multa que ultrapassa no total de R$240 mil. Apenas 2 deles tiveram as penas restritivas de liberdade substituídas pelo pagamento de um salário mínimo e prestação de serviço comunitário. As demais condenações determinam prisão em regime fechado. Todos receberam o direito de recorrer em liberdade. De acordo com a sentença do juiz Jefferson Osvaldo Vieira, ficaram comprovados os crimes de falsidade ideológica por adulteração de documentos, vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo, corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. Este último crime chegou a ser praticado 29 vezes pelo proprietário de um dos laticínios envolvidos. Veja só, soda cáustica, água oxigenada no leite. Esse é o ser humano, tá? Para você ter uma ideia. E mais uma informação sobre justiça, polícia. Em continuidade à operação desencadeada na última quinta-feira da semana passada, a Polícia Civil de Santa Catarina cumpriu ontem, em São José dos Pinhais, no Paraná, um mandado de prisão e um mandado de busca e apreensão contra um suspeito de integrar um grupo criminoso. A ação da Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas da Diretoria Estadual de Investigações Criminais, a DEIC, de Santa Catarina, e visa a repressão aos crimes de furtos e roubos de cargas. O crime investigado foi praticado no dia 4 de março deste ano, em Araquari, envolvendo uma carga de chapas de aço que tinha como destino a cidade de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Mas não foi isso que os bandidos fizeram. Contudo, assim que foi carregado o caminhão, a carga foi direcionada para o estado do Paraná. A ação desta última segunda-feira possibilitou o esclarecimento de outro furto de uma carga de chapas de aço avaliada em R$280 mil, praticado pelo mesmo bando no dia 1º de agosto de 2022 em Curitiba. O inquérito policial será finalizado nos próximos dias e remetido ao Poder Judiciário. A investigação e os procedimentos após a prisão foram realizados com o apoio da Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas de Curitiba. O pessoal não aprende, né? Acha que existe crime perfeito. Está aí a prova de que não existe. Por enquanto é isso. Nós voltaremos logo mais às 18h45 com uma nova edição do OCP Fatos. Claro, já estamos esperando por vocês. Até lá.